Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 6, verso 1, que diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Quem quer nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus, cenáculo. Pode sentar, Deus abençoe toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, antes do pastor entrar no mérito do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, porque ele está, na verdade, trazendo à tona o poder da salvação por intermédio dos métodos de salvação, né? Meios de como se salvar que Deus estabeleceu e estão muito bem claros e evidenciados no livro sagrado para todo mundo conhecer. E isso é uma coisa tão importante, tão fenomenal e fundamental, que isso para mim como pastor é usado também como critério, esse padrão, para julgar o que as igrejas estão fazendo por aí com a salvação de Cristo, tá? Por isso que ao mesmo tempo que nós obtemos consciência, nós temos condição também, por intermédio dessa consciência de verdades em torno da salvação, sabemos corrigir certos erros que estão sendo infelizmente proclamados e ensinados em torno da salvação de Cristo pela cruz, tá? Isso não é ser rígido, não é ser ou então fazer terrorismo. Isso é uma obrigação de todo crente e da igreja também. Infelizmente, porque muitos não usam do juízo, da fé, para trazer à tona os erros cometidos em torno do cristianismo, a igreja está do jeito que está. Porque ninguém quer guerrear e defender a fé como se precisa. Mas, irmãos, o que seria salvação? Né? Eu posso definir ao amado que está aqui nessa noite que a salvação, ela é tanto a ação ou o resultado de Deus em torno daquilo que Ele quer nos beneficiar. E esse tema é um tema que interessa todos, em qualquer religião. Falou do amor e da misericórdia de Deus para alguém, inclusive em situações de complicação, agrada a todo mundo esse tema. Só que tem uma coisa importantíssima que o pastor eu quero dizer aqui. Dentro da salvação e do estudo da salvação, há um sistema de como ela se cumpre em nós. Há uma sistemática, há uma doutrina, há um ensino, há um caminho. Que tem gente por aí nesse momento agora evitando pegar, percorrer, trilhar. E pegando atalhos, porque não quer aquilo. Então Paulo ele usa esse critério. A salvação de Deus ela foi efetuada e executada e quer muito chegar até a nós e nos beneficiar. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. O tema interessa a mim
a você e a Deus também. Só que tem uma coisa, irmãos. Aí é que entra a questão de muitas vezes a lealdade à palavra de Deus no anunciamento não interessar a todos, porque há um segredo, há uma responsabilidade, há um chamado, uma condição para aqueles que queiram viver salvação. Nada vem de maneira espontânea, como muita gente está pensando aí fora. Nada vem de graça. Por mais que a salvação tenha sido ouvindo a nós pela graça. Deus tem vontade. Deus tem caráter. Deus tem o seu caminho. E Ele quer que nós trilhemos esse caminho. E conhecemos exatamente a sua vontade. Então tudo isso que eu estou falando para você de primeira mão, vai ser tratado aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. E eu queria que você abrisse o texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que Paulo ele mostra exatamente aí o valor de tudo isso que eu estou, nesse momento agora, abrindo ao teu conhecimento. 1 Timóteo 1, 15, a igreja lê em voz alta, por favor. Pode ler. Amém. Então, como eu disse a você, quando você se dirige em torno daquilo que Deus elaborou e executou por intermédio do seu Filho, você é obrigado a conhecer três coisas importantes, baseado inclusive no que Paulo falou aí. Primeira dela, a preocupação de Deus em dizer ao homem sobre o seu perigo e a sua destruição. O como ele está inclinado e dependente, escravo, por causa do pecado. Isso é uma das coisas inevitáveis do Evangelho. Não tem como você entrar lá sem saber da natureza, ou como Deus trata a natureza humana, e mostra a ela o perigo que está no pecado. Segunda coisa, que o Evangelho ele faz questão de direcionar a humanidade, a sociedade, a pessoa, o indivíduo, que mesmo Deus tendo consciência de que a raça está comprometida, Ele, por intermédio da sua ação, ou do que se resulta do que Ele efetuou ao nosso favor, Ele faz questão de dar uma prova de amor a toda a humanidade pecadora. E isso Ele provou no desdobramento quando Ele deu o seu único Filho para ser substituto dessa condição, da nossa condenação. Definindo pelo intermédio do poder da fé, que o livramento, que a preservação desse perigo seja eminente nesta vida ou na vida futura, que esse livramento só pode ser gozado, experimentado e vivido em Cristo e pela sua obra redentora. Eu costumo deixar claro toda vez que eu trato sobre salvação, a pedido do meu Senhor, que quando nós temos conhecimento disso, Deus, por intermédio dessas entrelinhas, trabalhando e fazendo de tudo para nos salvar, para chegar exatamente nesse objetivo final, que era nos salvar, nós chegamos à conclusão de que o cristianismo não é uma religião. Que religião é a fuga disso que eu estou te falando aqui. Que o que Jesus viveu na cruz pela humanidade é proposta de salvação. É um recado de Deus para todos. Então o que nós estamos vivendo aqui agora, Deus, por intermédio desta significação, Ele queria que todos estivessem aqui agora, sem nenhuma acepção, até aquelas que a sociedade excluiu, até aquelas pessoas que a sociedade não vê mais esperança. Deus, por intermédio do seu Filho, mostra a vontade, o amor que Ele tem com que todos os homens saibam que Ele executou, elaborou, firmou uma obra de salvação da qual todos os homens precisam. Então nós estamos aqui para viver esse momento. Aqueles que já estão crentes, já foram batizados, talvez estejam adiantados em certas coisas que eu vou pregar aqui hoje, mas não deixamos mesmo assim de sermos miseráveis e dependentes dessa graça. Há uma riqueza em torno de Cristo,
que não tem cálculo, que não tem matemática, que não tem preço. Esse trabalho que nós fazemos aqui não é pago por dinheiro. Foi pago com a vida de um santo. Não dá, até para mim e para você, ter uma dimensão do que o pai sofreu quando viu o seu filho ser desfavorecido, ser alvo daquilo que nós merecíamos. Está além da nossa compreensão, do nosso sentimento, de saber o que Deus realmente passou, viveu, no momento em que o seu filho era executado no nosso lugar. Mas ele sabia que por intermédio daquela obra, daquela experiência, daquele fato, ele poderia dizer exatamente quanto ele quer que você salve. E o quanto você é importante para ele. E o quanto a sociedade, a humanidade, e todos aqueles que já passaram depois da cruz para cá, valem. O seu valor, ser humano, Deus expressou por intermédio do Filho que deu. Então a salvação em si, ela abrange todos os aspectos da nossa vida. Aquela que Jesus executou. Espiritual, mental, psicológica, material, física, seja agora ou eternamente. A salvação que Jesus representa, ela entra na nossa vida para trabalhar esses aspectos, dentro e fora de nós, todos eles. Então, quando a gente fala nesse Deus de amor, de misericórdia, preocupado, dedicado em trabalhar por nós, é óbvio que isso atrai, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão limitadas, as pessoas elas estão alvos de iniciativas escravadoras, iniciativas humilhantes nessa vida. E quando a gente prega um meio de se salvar, um meio de se libertar dessas coisas, não tem quem não queira ouvir uma prédica, uma pregação, uma fala a respeito disso, não é? Mas é uma coisa impressionante, mas quando nós entramos nesse ponto, de como a salvação deve ser concursada pelo homem, vivida pelo homem, é impressionante como que essa quantidade diminui, e esse número passa a ser minorias. Não porque Deus não trabalhou, porque quando entra no mérito do que o homem tem que fazer para ser salvo, poucos querem saber. E eu começo pelo texto de Mateus 16, 24. A salvação, quando ela realmente é tratada na vista de como nós devemos concursá-la, vivê-la, para podermos alcançar as suas promessas, ou então esse Deus de amor e misericórdia que todos nós queremos. Jesus em Mateus 16, 24 e verso 25, ele também deixa claro mais ou menos o que eu vou dizer aqui. Pode ler bem alto, em voz alta, por favor. Então, como todo mundo percebeu, não basta você acreditar, reconhecer, admitir o que Jesus é. Você tem uma tarefa com Ele e Ele está dizendo aí exatamente isso. Todos nós, interessados em viver a graça, a misericórdia, o amor de Deus, expressos por intermédio do seu Filho na cruz, precisamos saber, Deus fez algo por nós, que mostra nossa necessidade, que mostra onde está a salvação e o quanto Ele nos ama, que foi o que eu falei até agora aqui. Mas há algo que Ele quer que nós façamos, que é exatamente concursar certos propósitos que Ele estabeleceu por intermédio da pregação do seu Filho, que fazem com que essa salvação seja confirmada na nossa vida. E ela é dividida em 3 aspectos. A primeira dela é vista como ato de fé, que está lá em Romanos 10, 9, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos chamou, nos convocou e nós aceitamos, que é o que na verdade acontece muito dentro da igreja.
o fato, se você aceitou agora a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador na sua vida, você tem uma tarefa. E qual é? Agora Jesus vai te chamar para você viver essa salvação. Aplicar os princípios dessa salvação em vida, que é o que está tratado em Tito capítulo 2, versículo 14, que eu não vou ler, mas tenho que dar referência. Pega a tua cruz, renuncia a si mesmo, aí você vem e me segue. Agora você vai viver a realidade dessa salvação, que é exatamente tornar com que ela esteja caracterizada na tua vida, na tua experiência de vida, na tua forma de vida. Então a gente não entra aqui dentro dessa igreja para escutar a palavra e receber o milagre instantâneo. A gente entra para receber palavra e pôr em aplicação na nossa vida esses princípios que para Jesus colaboram para que essa salvação não só entre na tua vida, esteja em você, mas se desenvolva e se amadureça. Então Deus faz, até certo ponto, a sua parte por nós. Mas Ele, de outro lado, quer que eu e você também façamos. Isso é sistema. Não tem como nós quebrarmos isso num acordo. Do tipo, fazer com que a nossa vida com Cristo só venha de lá até aqui, nesse púlpito. Não existe vida cristã assim. Você sai de casa, vem para a igreja, e a tua história com Cristo se resume exatamente até esse ponto: púlpito, pastor, igreja e só. A nossa história com Cristo atravessa essa parede. A nossa caminhada com Ele está além dessa instituição da qual eu sou responsável. Somente para responder, mais nada. Mas há pessoas que querem insistir nesse curso de salvação, aonde ela põe Deus para trabalhar e ela não quer trabalhar por nada. E é perceptível que as bênçãos que correm em torno de Cristo só podem ser vividas também por aqueles que recebem e vivem salvação. E para completar, o que Romanos 13, verso 11 diz: se a salvação vem, ou pode ser vista como um ato e um fato, ela pode ser vista também como uma consumação. Quer dizer o seguinte, que eu recebo Jesus, aplico Jesus para lá na frente, Deus me dá a recompensa. Amém ou não? Amém. Isso está na linha da lógica desse sistema. Se você quer ser salvo, é necessário crer. Se você quer ser salvo, é necessário viver. Se você quer ser salvo, é necessário você terminar isso que você começou. É uma lógica, nada inteligente. É uma lógica pura, santa, que Deus revelou e eu estou aqui para viver. Deus quer ver isso caracterizado em nós. O ato, o fato da salvação e a consumação. Porque todos nós trabalhamos aqui, segundo o nosso Senhor, não é para sermos salvos nessa vida, para sermos salvos da ira de Deus e sermos abençoados com este livramento que Ele nos trouxe, de não sermos pegos por Deus no último dia, mas recolhidos, acolhidos, justificados, salvos disso, quando Ele se manifestar pela segunda vez. Então Deus, de certa forma, o que Ele iniciou, desenvolveu em nós, Ele vai terminar. Quem testifica, diz amém. Todos nós estamos trabalhando para essa linha. Vamos chegar no ponto final disso, e lá na frente Deus vai querer saber o que eu fiz por intermédio de tudo isso que eu conheci em torno de Cristo. Se eu vim para a igreja só para passear, se eu vim para a igreja só para louvar, só para chacoalhar o corpão, ou se eu entrei aqui para aprender, me aprofundar, aplicar e crer, confiar que o final do crente fiel é a salvação. Sempre que a trajetória de um crente fiel, sempre em todas as instâncias, é Deus presente
gente ali, trabalhando, lutando para que este crente, para que esta igreja viva a salvação completa de Deus. E há uma esperança de que nós venhamos a viver esta salvação gloriosa com Ele na eternidade. E aquilo que nós começamos na terra vai terminar no céu. Aleluia, meu santo Jesus. Aleluia, meu santo Senhor. Então Deus amou o seu Filho. Deus amou o mundo pelo seu Filho. E Ele diz, Jesus é uma salvação que só pode ser vivida pelo crente. O homem tem livre escolha, mas Deus tem poder de fazer, julgar quem não creu e salvar quem creu. Então lá na frente, Ele não vai discutir quem é bom ou quem é ruim. Ele vai julgar quem creu e quem não creu. Se você pensa que a igreja é lugar de santo, você peca, você erra, porque santo é Ele. E um dos termos mais absurdos que eu já vi na minha vida dentro do cristianismo ser pregado é a canonização. Sabe o que quer dizer canonização? Tornar pecador santo. O homem não tem essa condição de se tornar santo. Ele tem condições de ser santificado, porque santo é Cristo. Quer dizer o seguinte, Deus amou o mundo pelo seu Filho. E Jesus é uma salvação somente para quem crê. O homem é livre para escolher, mas lá na frente, Deus vai julgá-lo ou salvá-lo mediante aquilo que ele viveu. Que está longe da minha jurisdição, do meu poder como homem e pastor, dizer para você o que vai ser de você. Porque você é a pessoa consciente para me falar aqui nessa noite o que você fez de Jesus, o que você viveu em torno de Jesus desde o momento que você o conheceu. Que 99% das pessoas que estão dentro dessa igreja hoje aqui, nada do que eu falei até aqui agora aqui é novidade para você. E para muitos que estão lá fora também. O evangelho, amados, queira ou por vaidade ou por fé, está sendo proclamado. E como que Deus vai levar em conta esse tempo? Que alguns aproveitaram para se salvar, e outros, por causa da soberba, do orgulho, do pecado, resistiram, recusaram e desprezaram. Seja como for, nós estamos aqui para viver esta salvação pela qual Deus quer cada passo executado, cada passo vivido, cada momento experimentado e concursado por você. E o nosso desafio não é só dizer Jesus entra, o nosso desafio é tornar Ele uma meta e um propósito de vida, levar esse propósito até o final. Que é exatamente isso que eu me decepciono hoje com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Que há falhas de todos os tipos, tá? Desde aquele que não conseguiu crer e admitir que Jesus é a salvação encarnada de Deus, como aquele que entrou dentro da igreja, bateu a mão no peito, deu glória a Deus, aleluia, por tanto tempo, e já não está mais aqui para terminar o que ele começou. A salvação, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela tem que ser completa na tua vida. Você tem que estar disposto a viver a tua parte nela, a tornar a cruz de Cristo uma razão de princípios e propósitos do que você vive agora. Ele te chamou, Ele te vocacionou, a mim também, a todos nós. Isso tem que ser profundo, sincero, verdadeiro, porque nós não estamos aqui nesta igreja para estarmos acolhidos debaixo de um poder pastoral, para recebermos bênçãos de transferência por intermédio de homens que não têm poder para nada. Nós estamos aqui para viver a nossa parte naquilo que Deus começou. E talvez você não tenha sido leal e fiel e sincero o suficiente, mas quer viver os benefícios. É mais ou menos o assalariado. Ele quer o salário no final do mês, mas o patrão dele pede para ele trabalhar. Falou de benefício, ele sorri. Falou de concurso, ele, dá no pé. E se disser
para ele, que a carga horária dele vai ter que aumentar porque ele não está fazendo direito de serviço dele, daí que é pior ainda. O patrão já virou o diabo, já virou o demônio, mas tem as razões dele, a empresa dele. É a vida dele que está lá. E ele não vai ficar dividindo a empresa dele com um funcionário, isso não existe. É a mesma coisa daquilo que Deus confiou no seu filho. A salvação é uma obra dele. E ele tem que saber como nós devemos viver isso e executar isso. Não adianta eu chegar aqui em cima de púlpito e dizer para você: olha, irmão, sabe, tem uma cláusula aí dessa promessa que eu não me adequo, eu não aceito, é uma coisa muito absurda. Entendeu? Então eu prefiro dizer para você o seguinte: vamos tirar. Então salvação não é isso. Ninguém chega dentro da experiência da fé para dizer para Deus o que ele aceita e o que ele não aceita. Deus te apresenta, você concorda, você vive, ele te recompensa. Se você fizer bico para ele e disser que você não concorda com metade disso ou um terço disso, ele não vai entrar em negociata com você. Então por isso a religião é essa fuga. Quando eles conheceram a verdade absoluta, eles quiseram relativizar. E cada um foi fazer o seu Deus, cada um foi fazer a sua religião e constituir a sua forma de acreditar ou ver Deus. E aí é onde entrou a corrupção. Nós estamos aqui para preservar esse sistema, essa lógica, essa ação, essa intervenção redentora que Deus trabalhou por nós e comprovou pelo seu Filho. Isso é história. Isso é fato, isso é uma prova, é um testemunho que não tem como apagar. Paulo já dizia que o amor de Deus nos constrange. E constrange por quê? Em todos os aspectos. Porque quando eu olho para lá, vendo o filho dele sendo moído pelo meu pecado, eu me pergunto: aonde está o meu mérito, o meu merecimento nisso? Em nada, em nenhum aspecto daquilo que eu fui, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Porque quando eu olho para mim, eu só enxergo a miséria diante de um Deus que agora morre por mim. Mas é isso que Ele quer que a gente saiba. Essa parte Ele fez bem feito. Essa parte Ele aplicou de todas as formas mais absolutas e perfeitas que você pode imaginar. E o que Ele espera de nós? Que cada um pegue a sua parte agora e siga. Porque lá no final vai ter uma recompensa muito grande para você, que está além dessa vida e da realização material. É óbvio que muita gente agora não respeita e nem valoriza isso, mas vai precisar. Um dia vai precisar. Quando enxergar que é feito de uma parte espiritual, eu temo que vai ser tarde demais para eles. Mas para você, o que eu vejo é pura esperança. Você está aqui dentro da minha igreja agora, eu estou te pregando tudo isso. Basta você exatamente olhar com esse olhar, com essa ótica sincera. Jesus é um fato tão profundo, tão sincero, tão verídico, tão inabalável, tão poderoso, que isso me constrange realmente, de certa forma. Saber que Deus, Ele foi possível ir por mim, daquela maneira, e eu agora aqui nesse momento, calculando, tentando economizar os meus esforços para amar Ele. E dizendo exatamente aqui de cima, ou aí de baixo, que está caro demais o que eu vou pagar. Ele não vai pagar, já está pago. Ele só quer que você dê a Ele uma prova de fé, de amor e de confiança. Aleluia, Senhor. Então hoje, pastor, eu vou me dedicar para falar do fato. Romanos 6,15. Quando vivemos a realidade da salvação de Cristo e passamos a aplicar sobre nós o que Ele nos pede. Romanos 6,15, verso 23, Paulo lhe dá início a esse método e fala e se aprofunda de como a salvação deve ser vivida, de como ela deve ser concursada por cada um de nós que cremos e também queremos a salvação de Cristo. A igreja vai ler com o pastor em voz alta, porque eu faço questão de fazer esse exercício com você aqui. Romanos 6, versículo 15, diga comigo repetindo: que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos
para lhe obedecer? Sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, que mais? A forma de doutrina a que fostes entregues, fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecestes os vossos membros à escravidão da impureza, da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então tais coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Lê o resto. Amém, Jesus? Amém. Então qual é o mérito que Paulo dá aí para a salvação de Cristo? Ela deve ser vivida dentro do plano de vida que você representa agora. E qual a preocupação? Desfazer daquilo que Deus se desagrada, porque a missão de Cristo, por intermédio da sua morte, não tem outro assunto para nós falarmos aqui, senão o pecado que aborrece ou desgraça, né? Aborrece a Deus ou desgraça com a vida humana. E a experiência própria nos diz isso, não é? Então Paulo, ele entra profundo na questão da transformação, da mudança deste ser, que Deus não condenou, mas quer que ele mude, quer que ele seja regenerado, recuperado, segundo a ordem adâmica do pecado. É uma natureza, é uma maldição, é algo que está sobre nós, que só Jesus Cristo pode libertar, tirar por intermédio da nossa vontade, da nossa dedicação, da nossa iniciativa. Então há três aspectos que o fato da salvação executada por nós opera por intermédio da fé. A salvação de Cristo é puramente pessoal. Sabe o que é isso? Você é um alvo. Você é um alvo. Deus não está querendo olhar para outra coisa senão para você. E quando nós entramos profundo no amor, na misericórdia de Deus, nós entendemos o seguinte: ele se torna até insistente, para não dizer chato, de tanto que ele quer chegar a você. Ele vai trabalhar todos os meios possíveis, desde o constrangimento até a humilhação, para que você, de certa forma, olhe para ele. Você é um alvo. Talvez você não enxergou isso, que algumas circunstâncias que você está vivendo que te afligem, pode ser um instrumento para que Deus te chame a tua atenção. Ele não está querendo te destruir, ele está querendo somente que você pare para pensar. Como que a sociedade, ela parece um míssil, ela está focada e direcionada naquele plano e ela ignora o que está em torno dela e o que está acima dela. Irmãos, é uma coisa impressionante como que o homem se desenvolveu por intermédio de uma ciência, mas como que ele é estúpido, ignorante e primata em outros aspectos. Os mais básicos e fundamentais, eles ignoram. Mas quando Jesus ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa, é uma coisa impressionante. Ele provoca situações. Eu vejo isso no Evangelho, sabia? Que o problema na vida das pessoas ali era a solução. Era exatamente o motivo pela qual iria levar ela até o Salvador, que ela não conhecia, que ela não sabia, mas que por intermédio daquilo que afligia, ela ia conhecer. Outro aspecto que eu quero chamar a tua atenção aqui. A salvação de Cristo é uma coisa íntima na nossa vida. Porque Ele não quer o raso, o superficial. Ele quer a raiz. Ele quer ir lá no íntimo, no profundo, lá dentro das entranhas do homem. Ele é Deus, gente. E como dar limites para Ele? Como dizer para Ele: dá licença, Senhor,
nessa repartição o senhor entra, na outra o senhor não entra, porque ali quem manda sou eu. Isso não existe na salvação, ou tudo ou nada, ou o completo, ou a melhor é você nem tentar, porque Deus não vai te honrar. Há pessoas que chegam exatamente no caminho da salvação cristã, executada em Cristo, e querem sempre parcelar, e entram naquela manha de dizer o que é e o que não é, o que pode, o que não pode, e Deus está querendo exatamente o que? Até as coisas mais íntimas e profundas e secretas que você nunca contou para ninguém, nunca falou para ninguém, mas agora quer se salvar e se redimir, e vai precisar permitir com que ele entre lá. Você tem vergonha de se expor assim? Então perca se você quer ser salvo. Não teve vergonha para fazer tanta coisa que não presta, agora vai ter vergonha para chegar aqui e dizer quem você é? Oh, meu santo Senhor, ajuda esse cara aí. É um cara de pau para fazer o que não presta. Entra na casa do Senhor, o pastor me expôs. Bem-vindo à realidade. Não tem como você chegar lá no sucesso da salvação sem ser exposto, revelado, tratado, disciplinado. Como é que é isso, minha gente? Joga um óleo em cima da cabeça e está tudo resolvido. Ergue a mão e fala, está abençoado em nome de Jesus, e é só isso? Eu não conheço esse evangelho. Eu não sei nem quem é esse Deus, para te falar a verdade, que esses caras estão pregando aí. E outra coisa importante, dentro da salvação, é que ela é prática, sabe? Ela vai para o passado, ela vai na tua história, ela faz todos os levantamentos que você já viveu, que você já praticou, e é impossível que eu também não seja constrangido por essa parte, por esse lado da minha vida. Olha, Daniel, eu sei toda a tua trajetória, tua intimidade e tua trajetória, o teu passado, o teu presente. Então, por isso, não perca o teu tempo de querer se esconder de mim. Eu tenho a solução para você ser salvo, mas eu quero que você me dê a prova de amor. E a prova de amor que eu quero de você, nesse momento aqui agora, é que você faça todos os levantamentos possíveis daquilo que você errou, falhou como ser humano, que isso é inevitável, não tem quem não tem pecado. Porque por intermédio dessa iniciativa, dessa força ou desse esforço de se confessar, de ir em busca dessa vivência enraizada na nossa história, que Deus vai lhe honrar. Não adianta você querer entrar aqui e olhar para o outro e olhar para o outro e dizer que eles pecaram mais do que você. Deus não está medindo o tamanho de pecado. Ele só quer a veracidade do que você fez. O que você é a prova de amor que Ele te pede, que no Evangelho se chama arrependimento. Você tem para dar? Ou você deu? Paulo, quando ele vai tratar de método, ele fala sobre o batismo. Já vou entrar nesse propósito também. Mas a santificação, ela é isso. Ela não é o desejo aguçado de quem quer ser santo. É o desejo de quem quer se salvar. Eu não estou aqui para querer ser bom. Não estou aqui para querer ser melhor do que os outros. Eu quero me salvar da ira de Deus e da condenação. E a única chance, o único livramento, a única forma que Deus me deu é mudar como Ele quer. Se ficar chato para você os cultos que você vai percorrer, viver com Ele, é porque você não tem esse propósito. Você nunca teve em mente se salvar. Você tinha outras coisas, outros planos. Ok? Mas eu vou dar uma medida para você do que fala Mateus 3. Se você quiser abrir, fica à vontade aí. Quando Deus enviou João Batista diante da face do Salvador, que ele se pôs ali no Rio Jordão, para pregar a salvação pelo arrependimento, como as pessoas iam até João? Você pode ler aí, por favor? Encontra você. Como que as pessoas iam até João e ter com João? Encontrou o versículo? Então vamos ver se você está ligado mesmo. Lê ele.
Pode ler, irmão. Qual que é o versículo? 5, 6. 5 e 6. Não é isso? Não é isso? Tem um cara lá agora, lá no Rio Jordão, pregando salvação pelo arrependimento diante de Deus. O que a Bíblia fala sobre essa obra pessoal, íntima, prática, que eu estou te falando aqui agora, de querer se salvar e mudar, ou descobrir que é uma salvação, que Deus trouxe salvação por intermédio do arrependimento. Estou indo lá, e as pessoas iam até João fazendo o quê? Se arrependendo, confessando os seus pecados, e eram por eles batizados no Rio Jordão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem que querer muito essa salvação. Ela não é para quem não é crente. Jesus não é para quem não quer mudar. Não adianta, filho, você pode tentar outra coisa se você não quer mudar. Vou dar um exemplo para você de como a salvação tem que ser uma coisa importante para nós. É mais ou menos lá o Titanic. Os caras deram milhões para poder andar naquela porcaria a vapor. E daria o dobro para poder ter se salvado daquilo lá. Quando você se vê diante de um risco, diante de uma condenação promissora, diante de um acontecimento que vai ser o último da tua vida para te desgraçar, o que você não faria para não ser livre daquilo? Então, quando a gente começa a pregar o Evangelho e tratar sobre o fato do que deve ser iniciado, introduzido na vida das pessoas, e a gente não vê que elas estão contentes, felizes, realizadas, motivadas, né, dedicadas, é porque a salvação para elas não é uma coisa tão importante. Não, vamos colocar a gente cantando bonito aqui, gente falando afinado, gente falando com palavreados acadêmicos, vamos colocar artista aqui, vamos fazer uma igreja show, uma igreja mídia. Por quê? Porque os elementos que devem motivar um homem a amar Cristo e a salvação dele, o povo não está querendo. Então o que nós vamos fazer? Vamos chamar todos os artistas aí para dizer que eles se converteram, que agora eles são evangélicos, e vamos fazer marketing, vamos fazer show. E é o que o movimento evangélico nesse momento está valorizando. Igreja cheia, público, massa, como as outras religiões. Mas Deus procurando o quê? Algo verídico, algo puro, sincero, não importando a quantidade dessas pessoas. Algo que proceda, que saia de dentro de você. Porque a tua presença aqui só vai ter um valor se você viver o que eu estou te pregando aqui. Senão é mais uma igreja que você entrou. E um pastor que conheceu, e louco por sinal. Mas eu não vim aqui para passear, eu não vim aqui para o show, eu não vim aqui para escutar intelectualidade. Vê o intelectual, eu vim para aprender, porque quero muito praticar. Isso é tão importante para mim, saber que Deus me deu uma forma de me salvar, que eu estou disposto a fazer de tudo para alcançar esse objetivo, da qual Ele executou por mim. Sabe o que vai tirar você lá de casa para vir aqui às quintas e domingos nessa igreja? Principalmente você que não é membro. O fato de você saber que você sem Cristo, você vai para o inferno. O fato de você saber que se você não fizer o que Ele te pediu, você não está salvo, você já está condenado. Sabe o que vai fazer você ser motivado a vir ao encontro até das partes mais complexas que você não ingeriu? O fato de você saber que o inferno não é uma coisa boa. É que você não sentiu ainda o fogo queimar na sola. É que nem o pastor quando eu me converti. Eu lembro que eu fiz uma viagem exatamente para a cidade da onde a minha esposa morava, e era para lá que eu estava indo, e ela era o motivo. E a minha mãe olhou para o carro e falou assim: esse cara está botando muita mala dentro do porta-mala, eu acho que ele vai para uma viagem longa. E eu ia mesmo. Mas eu já estava chegando no meu estado terminal. E eu lembro que eu saí com a seguinte palavra: Deus revelou por intermédio de um profeta lá na igreja lá: você é morto, porque Deus está te chamando e você não quer vir. E morte ali para mim era a morte sem Cristo, sem salvação, que é a morte pior.
Não é aquela que faz o povo chorar, vê lá. É aquela que Deus diz: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Bom, viajei para lá. Chegando lá, aconteceu uma coisa impressionante que Deus provocou. Mas provocou da seguinte forma: o camarada, é o último aviso que eu vou te dar. E quando eu me vi, eu estava sendo alvo de vários tiros. E no momento exato, em fração de que eu estava sendo alvejado por aquilo, e vendo aquelas azeitonas passando perto dos meus ouvidos, que nem mosquito, eu lembrei daquilo que me falaram: Deus está te chamando para um concerto com Ele, que eu não quis dar crédito. Mas foi ver o diabo com a enxada da ceifa batendo na minha frente, olhando com aqueles olhos vermelhos de devorador, com quem quer um amigo para morar no inferno com ele, que eu falei assim: opa, o homem não é tão bom assim. O homem não é o que eu imagino ser. Ele é um produto perecível. Ele perece, se Deus não guardar. Então é impressionante quando a gente vê a morte de frente, quando a gente vê uma situação ameaçadora, dessas que a sociedade vive. Como que a gente se liga com as coisas importantes? Como que a gente se volta em fração de segundos para aquelas coisas que a gente não queria mais olhar? Então, o que você daria pela tua alma, disse o Senhor Jesus? Caso você tivesse que usá-la, no sentido de salvá-la, o que você daria? Agora nada, porque eu estou preso pela questão da sensação, da vaidade, da pura razão, da obra física que é o corpo. Porque a hora que o corpo for jogado de lado e só ficar a alma, ali você vai pensar no que eu estou te dizendo aqui. Então o que é fé? Você vir antes que isso aconteça, se despertar antes que isso venha. E esse é o chamado de Cristo para todos nós. Por isso pessoal, por isso íntima, por isso prática, porque ela envolve e deve envolver tudo da nossa vida, até na raiz. Somos alvos das suas ações, e o propósito de Deus é recuperar, é santificar, é ir até o fundo nessa obra sobre nós. E lá no texto de Romanos capítulo 6, do verso 1, que o pastor eu li com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, ao versículo 14, Paulo ele começa exatamente dizendo isso: quando nós entendemos a verdade sobre o pecado, que é um puro estado de condenação para o homem, Jesus passa a ser o quê? A coisa mais importante que eu tenho, o livramento que eu preciso agora. Então do que eu tenho? Qual é a preocupação do cara que crê em Jesus? Se livrar do pecado. Ele diz o seguinte: olha, eu não tenho condições e nem força para isso. Mas Jesus fala: mas eu tenho se você quiser. Se você crer, se você se aplicar, se você me buscar. Aí entra a questão do motivo pelo qual Paulo trata o batismo como sendo o batismo da morte. E lá no texto do versículo 3, ele começa dizendo assim: não sabeis quanto fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. E ele trata a morte como sendo o quê? Versículo 11, me perdoem. Assim também considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentava-os a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o salário do pecado é a morte, e o dom de Deus é a salvação em Cristo. Por intermédio dessa escolha, você vai ter um desses fatores. Escolha bem, ou o pecado ou Cristo, porque os dois não se unem, são rivais. O pecado é um dos maiores motivos de Deus doar o seu Filho, de Jesus vir à terra como veio, para morrer por nós. E como dizer agora que porque Deus nos ama, nós não temos do que nos arrepender ou do que nos consertar? Jesus é a maior prova do nosso conserto e do quanto Deus quer arrancar, trabalhar, cortar as coisas erradas da nossa forma de viver. E Paulo define: a união com Cristo é morte para o pecado.
Quem está unido com Ele não pode pecar. O pecado já não domina mais ele, porque Cristo vive nele agora. Por isso que o batismo não é um banho de água, somente é uma simulação daquilo que espiritualmente você já viveu. O batismo não é aquela alegria, aquele êxtase, aquela emoção de pegar um toboágua e descer para mergulhar que nem a bola de neve faz. O batismo emocionante, explosivo. O batismo é como a morte. Quando você morre, o que os vivos fazem por você? Velório. O batismo nas águas é o velório. E o que estão fazendo aí no cristianismo? Fazem um velório, mas não levam um morto. Você vê pessoas sendo batizadas, mas não vê mudança, não vê conversão, não vê arrependimento, não vê santificação. Pelo contrário, ainda são descaradas a discutir exatamente o quê? Que Deus ama mesmo que elas pequem. E é óbvio que Ele ama, mas não pode salvar. Porque a morte e a ressurreição de Cristo foram transferidas para ser uma experiência de fé para nós que estamos aqui. E a concepção do novo homem não vem se o velho não morre. Sabe, eu estou querendo ser novo, dizem eles. Mas eu queria saber qual o sentido de você querer ser novo. De que somente as situações da tua vida vão mudar e não você? É você quem tem que mudar, não a situação. E Jesus fala isso em Mateus 9,16. Você põe vinho novo em odre velho? Não. Você põe remendo novo em pano velho? Não. Então, a nova dispensação só está disponível para quem quer vivê-la nesta condição. O velho tem que sair para o novo entrar. Então aquilo que aborrece a Deus não pode ficar. Quando Deus tenta fazer alguma coisa nova em nós, o pecado tem que sair, para que a salvação de Cristo entre. Ele te ajuda se você buscar, mas você não pode entender ou aceitar que as duas coisas fiquem unidas, porque elas são rivais. Ele morreu para aniquilar o que não presta em você e em mim. Ele deu a sua vida para que esse acontecimento fosse firmado, a sua morte em nós, que nós fôssemos plantados juntamente nessa mesma semelhança, morremos para o pecado por amor a Ele, morremos para o pecado porque estamos unidos a Ele, morremos para aquilo que desagrada a Deus porque estamos unidos com Ele. Mas tem gente que tomou banho de água, mas não se converteu. E quer a nova dispensação como se isso fosse um abracadabra, pé de cabra. Recebe, irmão, tome, irmão, pegue, irmã. E fica lá de cima fazendo essas alegorias, fica fazendo esse teatrinho. E Deus olhando de cima e dizendo, isso aí não vale para nada. É entra e sai de igreja e não acontece nada. É pregação, é pregação, é pregação, é pregação, e você não muda. E Ele morreu para você mudar. E aí é que entra a questão, mas pastor, para me mudar, por exemplo, no casamento, e arrumar tudo que eu fiz de errado, não compensa para a minha felicidade, para a minha realização. É porque você não viu o fogo do inferno queimar a sola do teu sapato, amigão. Porque o meu Senhor diz que quando a salvação ela é uma coisa importante para nós, aquilo que nos faz cair, a gente corta, para não contaminar o resto do nosso corpo. É melhor entrar no céu com uma parte faltando do nosso corpo do que entrar no inferno com tudo perfeito. Você tem que saber o que é mais importante para você. Essa é a verdade. O fato é o seguinte: tem algo íntimo, pessoal e prático aí sendo vivido por você. Eu só não sei se é Jesus e o que eu estou pregando aqui agora. Eu só não sei se é isso. Vamos apresentar o nosso corpo para a glória dele. Vamos apresentar o nosso corpo como instrumento de justiça e sacrifício em louvor a ele. Isso não é beatismo, isso não é fanatismo.
Isso é o protocolo do evangelho para quem quer se salvar, amigão. E o pastor aqui não exerce esse poder. E a igreja também não. Isso é coisa de Vaticano, de Papa. Entendeu? É coisa de religioso. Ficar pensando que as relíquias e os símbolos, Jesus está incorporado neles e você sai e leva para casa para ter bênção transferida. De quem é esse jegue? Porque Deus nunca ensinou isso para ninguém, mas eles ensinam. E o povo assimila porque é fácil. É mais prático. Isso aqui exige amor, vontade. A salvação tem que descer fundo, amigão. E é isso que eles têm medo. Eles não procuram João Batista. Eles procuram um psicólogo. Essa é a diferença do cristianismo lá de trás com o cristianismo de hoje. Porque tem medo dessa salvação. Mas vão clamar desesperados por ela. Mas já tem tarde demais. E você que está aqui, está tendo a sua chance. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e verso 15. A união com Cristo resulta no que, cenáculo? 2 Coríntios 6, verso 14 ao verso 15. Leia. Abra Romanos 14, verso 7 agora. Pode ler em voz alta para o pastor, por favor. Vamos lá, irmãos. Amém. Amém? Amém. Era o texto que eu queria que você lesse. Ele morreu para que nós também morrêssemos com ele. Morrêssemos para o quê, pastor? Para nós mesmos. E tudo que a gente vive, tudo que a gente morre é para ganhar ele. Sabe o que significa isso? Que estamos unidos a Cristo, isso resulta em sacrifício. Então, querendo ou não, irmãos, nós não estamos aqui para obter uma realização só de nós sermos limpos. Querendo ou não, nós estamos aqui para darmos uma prova de amor. Eu só não sei dizer, com base nessa morte espiritual, que nós estamos pregando aqui como fato do que deve ser vivido na salvação, até onde você levou à frente. Porque a salvação que eu tenho visto as pessoas quererem viver por aí, é baseada em canto, em orações repetidas e frequência de igreja. Aquela salvação que você pega a cruz, bota no lombo e vai para dar a Cristo uma prova de amor, não para salvar a sua vida, mas para morrer por Ele, como Ele morreu por você. Poucos estão querendo isso. O que mais você vê nos dias de hoje são pessoas querendo ir em busca de uma solução, de uma prática de solução, de um encontro de uma solução. Poucos são aqueles que estão querendo exatamente dar a Deus a prova de amor que Ele precisa para te salvar. Que é a parte que Deus espera de todos nós aqui. Que essa dispensação, chamada salvação, ô amigão, só vai entrar na tua vida a hora que as coisas que não prestam sair de você. E você vai aprender a morrer por mim também. Você vai aprender a dar a mim o seu amor e o seu sacrifício. E há coisas que a gente ama, que a gente larga e abandona para ficar com Ele. Agora imagina uma pessoa dividida aqui dentro. Entre a satisfação, o gozo a qualquer custo e a salvação. Como nós vamos conseguir fazer? Divididos. Diante de tão grande chamada, exigência, vocação que nem essa daqui. Não adianta, salvação é para quem ama.
Não adianta, Jesus é para quem crê, irmão. A salvação que Ele trouxe a nós aqui, por intermédio do seu sacrifício, da sua obra, não vai ser firmada sobre nós, se nós não conseguirmos, se nós não dermos, não ofertarmos o nosso eu. É que nem muita gente aí, eu sei que essa é a verdade, eu sei como chegar até ela, eu sei aonde está ela, mas não sei se estou disposto a dar o que ela me pede. E o que você está pedindo para Deus então agora? Que Ele abra um precedente para você? Não há precedentes. Nós estamos lutando aqui, nesta igreja, por algo que o dinheiro não paga, por algo que a tua família não pode te dar. E enquanto você não vê que a igreja é este lugar onde as pessoas choram, se humilham, refletem, mudam, se confessam, se arrependem, se consertam diante de Deus, não adianta. Jesus não vai funcionar para você como uma mera sorte. Deus não vai permitir que você o trate como uma única situação que você anseia em alcançar. Ele não vai querer ser conhecido como Deus da cura só. Ele quer ser reconhecido como aquele que morreu por você. E agora quer que você também morra para aquilo que te retém com Deus, para aquilo que te amaldiçoa diante de Deus, que te desgraça diante dele, para você se consertar. E quando nós tivermos a noção do perigo que o pecado nos traz, Jesus cresce para nós. Quanto mais o pecado ele é visto por nós como a maldição, a desgraça, a nossa destruição, mais Jesus se torna importante para nós. E lá no texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, Paulo lhe deixa um recado lá, exatamente nessa medida: a união com Cristo resulta em atitudes fiéis. Fala, a união com Cristo resulta em atitudes fiéis. Resulta em atitudes fiéis. É Deus trabalhando de um lado e você de outro, amigão. Lê o texto aí, cenáculo. Fiel a esta palavra. Fala. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Uma vida com Cristo resulta em atitudes fiéis. Se você corresponde, Ele corresponde. Se você volta nas tuas promessas, nos teus votos, no que você disse que você ia fazer por Ele, Ele também deixa de ser o Salvador que você espera. Sabe, o pastor, quanto que custa a salvação aí? É que eu não estou com dinheiro hoje aqui. Me ajuda aí, tá? Quanto custa a salvação aí, pastor? Quanto o senhor quer aí? É assim que eles estão chegando aqui, né? Eu vou lá, dou uma grande ajuda na igreja dele, ganho a simpatia dele e sou visto como irmão aqui dentro. É assim como as pessoas estão tratando a obra, como um lugar onde elas precisam exatamente serem ali colocadas, bem vistas, bem tratadas, bem recebidas, etc, etc. É o show. Mas aquela visão do Jordão, aonde Deus manda o profeta pregar arrependimento, e as pessoas escutam o quê? Salvação por arrependimento é barato demais. Ser salvo da ira de Deus para se arrepender e mudar, eu quero ir lá para tornar essa obra pessoal, íntima, prática, confessando, se arrependendo, falando das coisas que você nunca falou, se redimindo com aqueles que você também se endividou, traiu, pondo a casa em ordem, para Deus derramar o vinho novo, a obra nova, o novo homem. É barato demais. E iam para João buscando arrependimento como raiz, como sentimento enraizado, porque viam que isso era uma coisa importante. Agora eu estou do outro lado aqui, nesse momento, pensando no seguinte ponto:
O pastor é rígido demais, a igreja cobra demais, o evangelho que se prega ali é muito difícil, até difícil de se entender. E eles, pensando dessa forma, querem dizer para mim aqui de cima que eu tenho que mudar meu procedimento como pastor, porque senão eles congregam. E a ordem que eu tenho lá de cima é que eu mantenha o padrão, siga em risca o que ele pediu, independentemente do que os homens decidam aqui. Porque lá na frente, todos vão prestar conta. E eu estou aqui em cima desse púlpito só querendo me salvar. Jesus é uma coisa importante da qual você algum dia se sacrificou? A salvação que Ele te trouxe é uma coisa importante na tua vida, ao ponto de você se limpar. A salvação dele é uma coisa importante na tua vida, ao ponto de você dar o teu íntimo a Ele. A sala secreta das suas histórias. E abrir tudo isso para ser redimido. Trataste a salvação de Cristo profunda assim na tua vida? Ou foi só um banho de água? E você está hoje aqui por aparência? Porque nada disso aconteceu com você. Eu estou tratando das complexidades. Pense você agora. Até que ponto você foi diante do que Deus falou aqui? Até onde você foi capaz de ir nessa salvação que Ele ofertou para você? Porque vai ser mediante a esses esforços que Deus está querendo produzir aqui nessa noite, que talvez você chegue lá nos pontos que Deus quer que você esteja para mudar. Tem um povinho aqui que só recebeu Jesus, mas não quer viver o plano. E tem outros aqui que creem, que receberam e entraram no plano, querem aplicar esse propósito de transformação, mas não para dar a Cristo uma prova de amor, somente porque querem dizer que são bons demais. Vão cair. Porque a partir do momento em que eu entro na igreja para ver uma pregação como essa daqui, para me sentir melhor, é porque eu não tenho a dimensão de quem morreu por mim. Eu não estou aqui para ter uma sensação. Eu estou aqui para sentir esse peso. O que seria alguém morrer sem eu merecer? O que seria alguém ir na minha frente e tomar o meu lugar de condenação? Qual o sentimento disso? Qual a razão disso? Como se explica isso? E trabalhar esses fatores do amor de Cristo para fazerem expurgar, sair de dentro de você aquilo que Deus precisa revelar. Então não tenha medo de tornar a salvação de Cristo uma coisa íntima, pessoal e histórica da tua vida. E venha para Ele antes que Ele te condene. Venha para Ele antes que Ele tome a iniciativa de julgar a tua causa. Você está tendo chance, amigo, de se arrepender dos teus adultérios, da tua fornicação, da tua prostituição, das tuas mentiras, do teu roubo, da tua desonestidade, de tudo que você fez e tem feito que não agrada a Deus, para colocar essa casa chamada vida em ordem como Ele quer. E Ele te dará força e poder para isso. Para quando chegar lá na frente, Deus tem motivos de te colocar no céu e não no inferno. E dizer, como já disse o nosso Salvador, aquelas que foram imprudentes na salvação: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Que você pense aqui nessa noite, reflita. Nós não podemos dizer quanto tempo nós temos para colocar em prática o que nós ouvimos hoje aqui. Mas hoje eu preciso começar. O meu acerto de contas é hoje. E eu já quero sair dessa igreja aqui em mente de tornar o que eu escutei hoje de Cristo na minha vida o meu propósito daqui para frente. Quero viver a salvação de Cristo de maneira leal, de maneira profunda, de maneira sincera, da maneira como Ele me pede. Quem vai decidir isso hoje vai ser você.
Eu só aviso, só alerto. Orar não basta. Pedir não basta. Cantar não basta. Estar dentro de uma igreja não é suficiente. Os benefícios só vão ser vividos por aqueles que são fiéis. E que você guarde isso no teu coração. Para amanhã, lá na frente, você dizer que Deus não te enganou. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.